O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, afirmou que enviará a reforma administrativa para a Comissão de Constituição e Justiça da Casa amanhã. Em seu Twitter, Lira escreveu: "Estarei encaminhando amanhã para a CCJ a reforma administrativa como primeiro pontapé para a discussão dessa matéria. Estou me comprometendo a fazer a discussão e levar para o plenário." A reforma administrativa é um dos itens que compõe a lista de prioridades do governo Bolsonaro no Congresso Nacional. O documento, elaborado pela Secretaria de Governo, comandada pelo ministro Luiz Eduardo Ramos, foi enviada a Lira e ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, na última quarta-feira. Além da reforma administrativa, o Executivo pede a aprovação da Lei Orçamentária Anual até março para que o governo consiga honrar seus compromissos da reforma tributária e das propostas de emenda constitucional emergencial do Pacto Federativo e dos fundos públicos. Em outra publicação, gente, Lira comentou sobre o auxílio emergencial. Vou abrir aspas novamente aqui para o presidente da Câmara. "Vamos ouvir e vamos com o Senado e o Executivo discutir e construir uma política de auxílio viável para quem mais precisa. Devemos incluir também crédito para apoiar quem gera emprego, sempre respeitando o teto. Mas está cada vez mais claro que a porta de saída da pandemia é acelerar a vacinação." Vamos nessa, então, verificar o que pensam os nossos comentaristas a respeito dessa fala do presidente da Câmara, Eduardo Lira. Rodrigo Constantino, começo com você, Constar. Isso é música? Bom, Paulo, so far so good, como diriam os americanos, né? É música, sim. Eu acho que é até uma pena não casar as duas coisas, mas senão ficaria demais. Mas nós vamos ter oportunidade de falar em outra pauta sobre essa entrevista lamentável do ex-presidente, né, da Câmara, do antecessor do Arthur Lira, Rodrigo Maia, né? Ele já saiu sem deixar nenhuma saudade. Mas quando a gente compara não só a entrevista dele, as coisas que ele vem dizendo, a postura que ele vem adotando, com esse tipo de comentário vindo do atual presidente, aí realmente é impossível alguém racional sentir algum resquício de saudade do Rodrigo Maia, que se mostra, sim, um grande sabotador da República, né? Então, o Arthur Lira está dando agilidade, com um senso de prioridade para aquilo que é a pauta necessária para o país hoje, né? E falou do Banco Central, que deve votar amanhã já a autonomia do Banco Central. Tem essa questão do orçamento, que é fundamental, tem a questão da reforma administrativa, né? E tudo isso sem muito estardalhaço, sem muito personalismo, o tempo inteiro falando que é para levar para plenário, né, para decisão, e a gente sabe que na gestão anterior era justamente o contrário, né? Acho que o Rodrigo Maia gostou muito ali de concentrar os holofotes, algumas carícias da própria imprensa, e ele estava gostando de brincar de ser uma espécie de primeiro-ministro, né, de um pseudo-parlamentarismo à brasileira, que não existe, né? Então, eu acho que as acusações de que a Câmara vai ser subserviente ao Planalto, isso tudo não procede, não há nenhum indício disso, não há nenhuma prova material para a gente concluir isso. Eu acho que a Casa, o Legislativo, precisa ter seu protagonismo preservado, mas precisa ter um senso de urgência daquilo que o país precisa nesse momento. As pautas vencedoras nas urnas são as pautas, via de regra, prioritárias nesse momento, né? Com a exceção das questões que surgiram por conta da pandemia, e o Rodrigo Maia, está claro, hoje em dia, vinha obstruindo isso, né? Então, veja que se começar a votar logo, né, a autonomia do Banco Central, uma reforma administrativa, isso aí vai fazer com que os investidores realmente acreditem que o presidente tomou a decisão certa ali, né, de... não vou dizer que houve uma ingerência, mas de tentar, de alguma forma, como é comum em todas as esferas, influenciar, né? Deixar claro quem era o candidato que ele preferia que vencesse, porque tá ficando um tanto claro aí o que isso significava para o país, né? Significava justamente colocar essa agenda, né, para o plenário, em votação, e aquilo que o Rodrigo Maia vinha, de alguma forma, sabotando, né? Então, é sim música para os ouvidos, não só dos brasileiros, como dos investidores, todos aqueles que estão torcendo pelo melhor, porque entendem que, em que pese defeitos, críticas legítimas à postura do presidente ou ao governo federal, né, estamos todos no mesmo barco. E tem uma turma aí que está realmente de olho só em 2022,
adotando aquela postura típica da nossa esquerda radical, né, torcendo para o quanto pior, melhor, e tentando, de alguma forma, transformar o Brasil num Titanic. Espero que não consigam. Se essa agenda vingar, não vão conseguir. Muito bem. Diogo Schelp, é a sua vez. O que você achou aí desse avanço do presidente da Câmara? Bom, Paulo, depois daquele início conturbado, né, com aquelas brigas pela escolha dos integrantes da mesa diretora da Câmara, Arthur Lira está dando aí os primeiros sinais do tipo de presidente da casa que ele vai ser ou quer ser, né? Em relação a esse estilo, tem dois aspectos aí que eu achei interessante na primeira semana dele no cargo, né? A primeira é a maneira como ele lida com as lideranças partidárias da Câmara. Algumas lideranças da oposição reclamam que ele não respeita a proporcionalidade, que ele seguia pela força da maioria nas negociações sobre a pauta, sem buscar consenso, mas isso é do jogo, né? É o estilo dele. Um risco desse estilo é que as lideranças que não se sentiram movidas tentem usar os recursos do regimento para obstruir as pautas. Mas um aspecto positivo é que o Arthur Lira, ele quer antecipar a discussão sobre as pautas. Ele quer fazer a reunião de líderes partidários sempre na semana anterior, na quinta-feira, para já começar a semana trabalhando na pauta, né? Então, é um senso prático, né, do Arthur Lira, que já tinha sido apontado antes e que é prático tanto nessa questão conhecida do Centrão, né, a prática de conseguir cargos e prática de conseguir recursos, mas se provar útil para o país, é a prática que faça a pauta andar. E isso está ligado à segunda característica que eu vejo o Lira demonstrando, que é a tentativa dele mostrar um pragmatismo na presidência, né? O exemplo disso é a rapidez com que ele colocou na fila de discussão temas importantes, como a autonomia do Banco Central e a reforma administrativa. E ele também disse, e é interessante, que não pretende cair na armadilha da polarização política, né? E como que ele pode fazer isso? Então, o que eu vi aí de interessante são os temas que ele diz priorizar, né? E são temas que deveriam, de fato, ser unanimidade. Dois desses temas são a vacinação, ou seja, procurar medidas para acelerar a vacinação contra a Covid-19 e a extensão do auxílio emergencial ou, né, um reforço do Bolsa Família, alguma forma de atender as pessoas que estão sem renda nessa pandemia. São temas que são capazes de unir tanto governistas quanto oposição. No caso do auxílio, é um assunto que só vai poder avançar depois da aprovação do orçamento de 2021, que foi citado aí também. Então, os atritos maiores, se o Lira seguir essa linha, devem ocorrer nas pautas econômicas, né, que tem uma parte da oposição que não concorda, principalmente com a reforma administrativa, e nas chamadas pautas dos costumes, que são caras ao bolsonarismo, mas que enfrentam muita resistência no Congresso, não só da oposição. Em resumo, se esse pragmatismo do Lira servir para avançar as reformas estruturais e esses temas urgentes relacionados à pandemia, eu acho que ele tem potencial para agradar gregos e troianos. E você, Mark, o que achou? Paulo, muito bom, né? Já que o Diogo e o Constantino já falaram bastante dessa questão mais geral, desse novo momento do Congresso, que é muito positivo, né? Como você mesmo brincou, Paulo, é música para os ouvidos. Eu vou, então, me dar o direito de aprofundar na primeira escolha do Lira, né? Que foi anunciar que vai encaminhar a reforma administrativa para a CCJ. É um ato muito mais simbólico, né? A CCJ só vai se reunir depois do Carnaval, mas nem por isso menos importante. Pelo contrário, é importante que o Lira comece a agenda de reformas já por esta reforma, porque ela vai ter um rito bem grande lá, né? Vai ter que passar pela CCJ, depois vai ter uma comissão especial que vai ser criada ainda. Depois que a comissão discutir e aprovar o relatório final, aí que vai para o plenário. Então, é um rito grande, é um caminho longo, por isto que essa vontade do Arthur Lira de já fazer as coisas acontecerem desde já é importante, para que a gente não se perca na burocracia legislativa, que é grande, e é do jogo democrático, tem que ser assim mesmo. As mudanças propostas pelo governo na questão da reforma administrativa não atingem os atuais servidores, né? Só vai valer para os que entrarem depois que a reforma for aprovada, se for aprovada do jeito que o governo mandou. O direito adquirido vai ser respeitado. O texto enviado pelo governo é bem tímido, viu? Prevê que parte dos novos funcionários públicos sejam contratados sem estabilidade, mas só parte deles, né? O benefício vai ficar ali restrito da estabilidade aos auditores fiscais, delegados, enfim,
pessoal que tem as chamadas carreiras típicas do Estado. E mesmo esse texto tímido, e aí que eu quero entrar, vai sofrer alterações. A luta agora, portanto, é que os novos funcionários públicos tenham menos benefícios, e tem que ser bem claro quanto a isso. Tá? E a luta, então, vai ter que ser para que os deputados e os senadores não desidratem ainda mais esse texto. Como falou Constantino, eu não creio que o Congresso vai ser anexo do Palácio Planalto, pelo contrário, nenhum deputado ou senador vai aceitar isso. Vai haver atenção política e o sindicalismo, por exemplo, já se colocou lá contra. Por quê? Porque quer manter os velhos benefícios do serviço público, né? É importante, de uma vez por todas, a gente começar a avançar, pelo menos no corte desses benefícios. Tem aquele estudo famoso do Instituto Millennium que aponta que só em 2019 o Brasil gastou 930 bilhões com a folha do funcionalismo público. Isso é 13%, quase 14% do nosso PIB. Para você ter uma ideia, o Brasil investe cerca de 6% em educação, cerca de 4% em saúde e 13,7% com folha de pagamento. O Chile, aqui nosso vizinho, gastou metade disso, gasta cerca de 6% com o PIB apenas com os servidores públicos. O FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, coloca lá o Brasil como o 7º país que mais gasta no mundo com os servidores, né? Tem um monte de dado. O Banco Mundial também mostra que os servidores federais brasileiros ganham, em média, 96% em relação a funcionários do setor privado, que têm as mesmas características e qualificações. Então, é desse custo que nós estamos falando que o Brasil precisa se livrar, começar a se modernizar. É importante uma reforma administrativa que se proponha a corrigir essas distorções, né? É preciso estabelecer com urgência no Brasil uma reforma que preze a meritocracia e a igualdade do serviço público, além de ajustar a economia brasileira e oferecer um serviço de qualidade ao público, né? Esse pessoal ganha mais e nem sempre a qualidade no serviço também acompanha. É um daqueles momentos de ouro para a gente se modernizar de fato, né? O Estado brasileiro e o Congresso têm que ter essa compreensão. E como todos sabemos que os políticos não cortam benefícios sem pressão, talvez seja a hora do setor produtivo e da sociedade civil organizada, das entidades que têm compromisso em reduzir esse custo do Brasil, pressionarem o Congresso, porque senão vai ser uma reforma para inglês ver. Não basta só a vontade do Lira. Ótimo que ele está fazendo isso. Agora está na hora de entrar em campo a pressão popular para que o Congresso realmente faça uma reforma de verdade.